Você já parou para pensar que os 24 anos não são apenas mais uma idade, não são meramente um número que aparece no seu aniversário, mas sim o seu ponto de não retorno espiritual, o verdadeiro momento de inflexão onde a fé que você herdou precisa, obrigatoriamente, se tornar a fé que você possui? Se você é cristão e tem 24 anos, eu preciso de um minuto da sua atenção, e eu digo isso com a urgência de quem já atravessou essa ponte e sabe exatamente o que espera você do outro lado, porque essa fase é uma encruzilhada brutal e a maioria dos cristãos jovens simplesmente não está preparada para ela. Eu não estou falando sobre a pressão de casar ou a angústia de escolher uma carreira. Isso é logística. Eu estou falando sobre a alma. Estou falando sobre o momento em que a estrutura protetora que a juventude te deu, aquela bolha de igreja, grupo de jovens, acampamentos e louvor alto, começa a se desmanchar e você é jogado no meio do mundo adulto, onde as regras são diferentes e, de repente, o cristianismo não é mais o padrão, é o desvio. Aos 24 anos, a alegria e a simplicidade da fé adolescente, aquela fé baseada em emoção e convivência social, precisa ceder lugar a algo muito mais sólido, algo que Paulo descreveria como a armadura completa de Deus, porque a batalha que te espera agora é contra as estruturas da sua própria vida. Pense comigo, quando éramos adolescentes, ser cristão era quase divertido, era sobre identidade social, era sobre ter um lugar para pertencer, era sobre músicas que nos moviam. E essa é uma fase linda, necessária de descoberta. Mas aos 24, você está fora da faculdade, ou já está há 3 anos na carreira, ou está tentando sustentar sua própria casa, ou está navegando no cenário de relacionamentos sérios, onde a palavra casamento não é mais um sonho distante, mas uma decisão imediata e impactante. É neste ponto que o inimigo, e eu não estou falando de demônios clichês, estou falando do sistema deste mundo, ele te apresenta uma oferta muito sedutora. Ele diz: tudo bem, você crê em Jesus, mas a vida real exige que você seja um pouco mais flexível. E a flexibilidade que o mundo te oferece é, na verdade, um convite para o que a Bíblia chama de fogo estranho. Lembra de Nadab e Abiú, lá em Levítico, filhos de Arão, que ofereceram fogo estranho ao Senhor? O texto diz que eles usaram fogo que o Senhor não tinha ordenado. Eles foram consumidos. Claro, essa é uma história antiga, parece distante, mas o fogo estranho moderno é muito mais sutil. Aos 24, o fogo estranho é você tentar misturar a ambição desmedida do mercado de trabalho, que exige sacrifício de tempo e alma, com uma vida de oração de 5 minutos por dia. O fogo estranho é você acreditar que pode usar a sabedoria e as estratégias do mundo para avançar e então, nos domingos de manhã, simplesmente batizar tudo isso com um hino. É você tentar servir a Deus e a Mamon, não no sentido financeiro apenas, mas no sentido de prioridade de devoção. Essa idade, os 24, é o momento em que a maioria das pessoas que se dizem cristãs começa a ceder silenciosamente, sem um grande evento de apostasia, mas através de milhares de pequenas concessões. A leitura bíblica, que era diária, vira semanal, e depois só um pedaço na hora do culto. O tempo de oração se transforma em uma lista de pedidos rápidos antes de dormir, se é que chega a acontecer. E o pior, o seu senso de convicção moral, aquele que te faria parar e dizer eu não posso fazer isso, começa a ser erodido pela justificativa de que agora eu sou adulto, eu preciso ser prático, eu preciso ser realista. E é exatamente sobre essa batalha pela sua alma adulta que precisamos falar hoje. Eu não quero que você se torne apenas um cristão. Eu quero que você se torne um discípulo maduro. E o discipulado tem um custo. Jesus foi muito claro sobre o custo. Ele disse que quem não tomar a sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. E aos 24, a cruz não é mais teórica. A cruz se manifesta na escolha de recusar aquele plano de carreira que te faria rico, mas destruiria sua família e sua vida espiritual. A cruz é decidir se casar com alguém que realmente ama a palavra, em vez de se contentar com alguém que apenas te faz sentir bem. A cruz é a sua agenda. Onde está o seu tempo? Agora, antes de mergulharmos mais fundo no que a Bíblia realmente nos ensina sobre a urgência de estabelecer raízes nessa fase crucial, eu quero te pedir algo muito simples. Comente aqui embaixo com a palavra fundamento. Isso mostra que você está comprometido em construir uma fé sólida, e não apenas uma estrutura superficial que desmorona no primeiro vento forte. E, por favor, olhe os links na descrição. Eu dediquei muito tempo a criar estudos bíblicos aprofundados que realmente te ajudam a construir esse fundamento.
Adquirir esses materiais não só aprofunda o seu conhecimento, mas também é a principal forma de este canal continuar existindo e alcançando mais pessoas com essa mensagem de urgência e profundidade bíblica. O seu apoio é crucial para que possamos continuar a descompactar a palavra de Deus de forma detalhada e contextualizada. Voltando ao nosso ponto central, o drama dos 24 anos. Pense na parábola do semeador. Jesus descreve 4 tipos de solo. Você provavelmente já ouviu essa parábola muitas vezes, mas vamos olhar para ela através das lentes da maturidade. O solo à beira do caminho, o cético superficial, e o solo rochoso, o que aceita a palavra com alegria, mas não tem raízes, são fáceis de identificar. Mas o solo que mais ameaça o cristão de 24 anos é o solo cheio de espinhos. O que são os espinhos? Jesus diz em Marcos 4,19 que os espinhos são os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e as ambições de outras coisas, que sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Percebe? Isso não é pecado óbvio, não é idolatria de estátuas. Isso é o dia a dia. Aos 24, você está no auge da sua capacidade de produzir, de competir, de sonhar alto. E o mundo te diz, vai, corra atrás do seu sucesso. O tempo é agora. Mas a palavra de Deus, que você plantou lá na adolescência, quando não tinha tantas responsabilidades, essa palavra está sendo sufocada. Não porque você a rejeitou, mas porque ela simplesmente não tem espaço para crescer, esmagada pela pressão dos cuidados do mundo. O cuidado do mundo não é o pecado, é o excesso de preocupação com o mundo. É a ansiedade sobre o futuro financeiro que te faz trabalhar 60 horas por semana e sacrificar a comunhão e o descanso sabático. É a obsessão por ter o melhor apartamento ou o carro mais novo, que consome sua energia mental e financeira que deveria estar sendo investida no reino. É a ambição de outras coisas que não são Deus, que se tornam o centro da sua devoção. E o resultado é terrível. A palavra se torna infrutífera. Você continua na igreja, você ainda se identifica como cristão, mas não há frutos visíveis de santidade e discipulado em sua vida adulta. Você é o solo espinhoso que está ativamente sufocando a semente com suas próprias ambições legitimamente mundanas. É crucial entender que a Bíblia nos chama a uma vida de intencionalidade radical, especialmente quando entramos na fase adulta. Pense em Daniel. Ele se estabelece na Babilônia como um jovem adulto. Ele não tinha mais a estrutura protetora de Jerusalém. E qual é a primeira coisa que ele faz? Ele decide em seu coração não se contaminar. Daniel 1:8. Ele define seu limite. Aos 24, você precisa definir seus limites. Onde termina o mundo e começa o seu santuário com Deus? E aqui está o ponto alto, a grande revelação que espero que penetre no seu coração hoje. A maturidade espiritual não é definida por quanto tempo você está na igreja. Ela é definida pela sua capacidade de sacrifício consciente. Aos 24, você não pode mais viver de fé emprestada. Você precisa ter a sua própria aliança, forjada no fogo das suas próprias escolhas e renúncias. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que Deus sempre chama as pessoas para tomarem decisões definidoras em momentos de transição. Abraão deixou sua terra, Moisés deixou o palácio, Pedro e André deixaram suas redes. O discipulado é fundamentalmente sobre deixar algo para trás. E o que você está sendo convidado a deixar para trás agora, aos 24, é o direito de viver uma vida não examinada e não dedicada. Neste momento da vida, a Bíblia deve se tornar o seu mapa de estratégia de guerra, e não apenas um livro de autoajuda espiritual para te fazer sentir melhor no domingo. Se a sua leitura bíblica é superficial, o seu discipulado será superficial e a sua resistência aos espinhos do mundo será nula. É por isso que insisto na profundidade. Você precisa entender o contexto de 1 Pedro, onde o apóstolo fala sobre estarmos prontos para dar a razão da nossa esperança. Estar pronto significa ter passado tempo suficiente com a palavra para que ela tenha se entranhado na sua cosmovisão, de modo que suas decisões financeiras, relacionais e profissionais sejam inerentemente moldadas pelas Escrituras. Será que aos 24 anos você está mais preocupado em ser um bom funcionário, um bom colega, um bom consumidor, do que em ser um bom e fiel mordomo de Cristo? O desafio desta idade não é o ateísmo, é a apatia sofisticada. É a aceitação de que o cristianismo é uma parte, mas não o todo da sua vida. E se ele não é o Senhor de tudo, ele não é o Senhor de nada.
Portanto, a grande pergunta que fica é: você está disposto a pagar o custo? Você está disposto a parar o ritmo frenético da vida adulta por tempo suficiente para realmente sentar aos pés de Jesus e permitir que ele redefina seus valores e prioridades para esta nova década? A juventude acabou. A graça do erro ingênuo não é mais uma desculpa. É hora de construir o fundamento sólido que Paulo descreve, não sobre areia, mas sobre a rocha, que é Cristo. É hora de trocar o fogo estranho das ambições do mundo pela chama pura e santificadora do Espírito Santo. Se você não fizer essa transição agora, aos 24, a probabilidade é que você passe o resto da sua vida como um cristão infrutífero, sufocado pelos espinhos. Pense nisso, reflita sobre a sua agenda desta semana e me diga nos comentários qual é o espinho que você precisa arrancar da sua vida hoje para que a palavra de Deus possa finalmente dar fruto. A nossa jornada está apenas começando e na próxima parte vamos detalhar como a Bíblia te dá ferramentas práticas para vencer essa batalha da maturidade.